Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre introdução à análise geoespacial. É, Tem um objetivo aqui, já usando um programa de sistema de informação geográfica, né, de SIG, o QGIS 3.0, 3.10, de mostrar algumas aplicações, né, alguns princípios básicos da análise geoespacial com tipos de dados diferentes, né? Então eu trouxe aqui 4 casos e a gente vai ver cada um deles, tá? Vale lembrar que a análise geoespacial ela pode ser constituída por várias etapas, né? Desde uma preparação dos dados, né, até a execução das ferramentas, né, das técnicas que de fato processam aquele dado, né, que enfim, caracteriza o estudo de um fenômeno espacial, né, estudo quantitativo, sobretudo, e que esses parâmetros, né, esses resultados obtidos, eles podem facilitar a compreensão do comportamento de um determinado fenômeno. Então, desses 4 casos, a gente vai usar tanto com dados vetoriais como com dados raster também, né? Mostrando algumas aplicações de uma forma bem introdutória, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente algumas ferramentas, como aplicá-las e para que servem, né, para cada um desses dados. Então no caso 1, eu vou abrir aqui, coloquei em 4 grupos. A gente tem aí 2 camadas. As escolas municipais, representadas pelos pontos amarelos, e os bairros de João Pessoa, representados por polígonos. Então a gente vê a distribuição espacial das escolas municipais, né, sobre os bairros de João Pessoa. Então nós temos 2 camadas vetoriais, mas com representações geométricas diferentes, né, uma polígono e outra ponto. E a integração dessas 2 camadas, né, a relação entre elas no espaço, pode nos dar indicativos de que problemas, né, a gente consegue identificar é, no espaço, né, a partir de uma variável, de um fenômeno, né, importante para a sociedade, que é a distribuição das escolas. Então a gente pode fazer algumas perguntas aí, né, e a análise geoespacial ela vai tentar responder essas perguntas, né? Por exemplo, onde é que esse fenômeno ocorre? Ou seja, onde estão localizadas as escolas municipais? Isso a gente já vê de cara na imagem, né? Na nossa tela, no nosso mapa. Com que frequência ocorrem? Onde se concentram mais? Né? São dispersos? Se são agregados? Né? Se outras variáveis, né? Como por exemplo alguns dados socioeconômicos, né? Ajudariam a entender melhor esse comportamento, né? A perceber se essas escolas estão adequadamente distribuídas pela cidade, né? Então, algumas perguntas que podem ser respondidas pela análise geoespacial, né? A princípio, esse dado dos bairros de João Pessoa, ele possui sim na sua tabela de atributos algumas colunas de dados socioeconômicos, né? Por exemplo, a gente tem a população de cada bairro, né? A gente tem aqui um indicador de vulnerabilidade, né, da porcentagem dessa população que se encontra em situação de vulnerabilidade, né? São dados apenas para fins didáticos, certo? Mas eles têm base aqui, tem como fonte, né, o censo do IBGE do ano 2000, tá? Principalmente esse de população aqui, esse de vulnerabilidade foi produzido a partir de um estudo da UFPB. Então a gente consegue ver os bairros mais populosos, né, os bairros menos populosos, ordenando essas camadas aqui, os que apresentam menor vulnerabilidade social, né, os que apresentam maior vulnerabilidade social e assim por diante. Então a gente pode fazer algumas operações aqui
que nos indique, né, mais claramente, né, como se dá essa distribuição pela cidade. Por exemplo, a gente imagina que nos bairros onde a população tem maior participação na categoria de vulnerabilidade social, que seja ideal que ali existam escolas municipais para atender essa população. Uma vez que uma população em situação de vulnerabilidade social, está implícito que ali a população tem baixa renda, tem pouco acesso aos serviços públicos, enfim. O que se espera de uma cidade é que nos bairros mais pobres, né, o poder público esteja lá para atender essas demandas básicas, né, de educação, saúde, enfim. Então, no SIG aqui a gente consegue fazer essa visualização. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa camada de bairros e deixar visível aqui quais são os bairros com maior situação de vulnerabilidade, né? Então, sim, deixa eu escolher aqui a coluna da vulnerabilidade e vou colocar aqui como intervalo igual. Deixa eu mudar essa escala de cores. Aqui. Ok. Então a gente vê aqui que nos bairros em pior situação aqui a gente pode considerar da terceira classe em diante, né, de 11,5% até 33,3%, só para a gente ter um referencial, né, para demonstrar o nosso exemplo aqui. Pelas cores aqui a gente já consegue identificar visualmente, né, ainda não produzindo um resultado quantitativo, né, mas observando que ah, os pontos, né, eles se aglomeram, eles se agrupam, né, na verdade, em muitos bairros, né, em alguns bairros em vermelho, onde a população tem maior situação de vulnerabilidade, a gente tem uma quantidade razoável de escolas, né, outras escolas em lugares também, né, que não tem tanta situação de vulnerabilidade. Enfim, essas análises, né, a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai gerando resultado, né, e vai percebendo aí os problemas existentes na região. Ah, eu também poderia usar aqui uma ferramenta chamada pontos no polígono. Deixa eu encontrar ela aqui. Geometrias. Analisar. Contar pontos no polígono, né? E aí eu coloco. Os polígonos são os bairros, os pontos, as escolas municipais. E eu vou gerar aqui uma camada temporária. Claro, isso aqui não precisa ser repetido agora, né? Mas aí nós podemos observar aqui na tabela de atributos, né? Enumerando aqui, por exemplo, as escolas que não, os bairros que não possuem nenhuma escola, né? A gente tem o Cuiá, que tem aqui cerca de 3% da população em vulnerabilidade social não tem nenhuma escola, o Aeroclube, que cerca de 10%, né, não tem nenhuma escola, o Pedro Gondim também, com 6,8% sem nenhuma escola, o Castelo Branco com 9% sem nenhuma escola municipal, e aí na escola municipal também inclui as creches, né? Isso é importante. Então, com isso, a gente vai percebendo, pessoal, com essa análise que envolve o espaço, envolve a relação entre as camadas no espaço, que e esses resultados eles podem ajudar na tomada de decisão, né? Então, por exemplo, a prefeitura pode observar que o Castelo Branco realmente precisa de uma escola municipal, né? Porque sua população é relativamente grande, ó, são 12.850 pessoas,
9% se encontra em situação de vulnerabilidade social e lá não tem nenhuma creche, nenhuma escola de ensino básico municipal. Tá? Então, só para ficar nesse exemplo introdutório, né? Essa é uma demonstração de análise geoespacial, mas vamos pegar um segundo caso aqui, né? A gente tem aqui os municípios da Paraíba e tem as estradas, né, as rodovias que passam, né, pelo estado da Paraíba, tá? Então eu gostaria de identificar aqui, nesses dados, quais são os dados, quais são os municípios cortados pela BR-230. Por quê? Porque a BR-230 é uma rodovia federal, né, que corta todo o estado e que facilita o transporte de cargas, né, e de cargas e de passageiros também. Então essa facilidade na mobilidade, né, ela atrai também um certo desenvolvimento econômico para esses municípios, né? Porque o movimento ali se torna maior, né? E, enfim, surgem outras necessidades de alimentação, de hospedagem nesses municípios e também a oportunidade desses municípios serem mais frequentados, né? E de oferecerem serviços que ajudem a movimentar a economia local. Tá? Então, por meio da análise geoespacial, ainda, claro, de modo muito introdutório, né, e sem necessariamente observar a questão quantitativa, né, eu poderia aqui identificar a BR-230, vou fazer um filtro aqui, BR-230, aí eu vou ter vários trechos, né? São 957 trechos ao todo, 50 filtrados. Então vou selecionar ele aqui para a gente ver no mapa aqui, esse amarelinho aqui, ó, que está passando pelo estado, né? Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar mais fácil de ver. Melhorou um pouco, né? Tá aqui a linhazinha amarela. Toda essa linha amarela é a BR-230. Então, para eu descobrir os municípios que passam por ela, eu vou vir aqui investigar e selecionar por localização, né? E vou querer que selecione para mim os municípios que interseccionam, tocam, sobrepõem, cruzam, estão dentro, enfim, selecionar aqui algumas propriedades, né? Então, comparando com feições das rodovias, mas só aquelas que eu selecionei. Então, fiz aqui a seleção e o SIG mostra para mim quais são esses municípios que são cortados pela BR-230, né? Para eu identificar pelo nome, eu posso vir na tabela de atributos e pedir para que ele mostre somente as feições selecionadas. Então, sabendo disso, né, as prefeituras, o governo do estado podem, inclusive, né, recrutar parcerias, investidores, né, que estejam interessados em investir nesses municípios aqui, sabendo que existe ali uma alta movimentação de veículos, né, de cargas e passageiros, porque a BR-230 é uma via que possibilita essa movimentação, inclusive para outros estados, né, também. Tá? Então, também mais uma breve demonstração aqui no caso 2. E agora a gente vai para o caso 3. No caso 3, aqui mais propriamente na área ambiental, né? A gente tem aqui os municípios da Paraíba, mas com destaque aqui para Princesa Isabel e o Açu de Jatobá 2, aqui Princesa Isabel, principal reservatório hídrico do município, né, que abastece inclusive a cidade, né? Então, por meio do SIG, da análise geoespacial, a gente pode aplicar questões da fiscalização ambiental, né? Um exemplo é
a área de preservação permanente, a chamada APP, né? A gente tem aqui o açude, né? A lâmina d'água, né? A superfície da água do açude. E a gente sabe que, por lei, esses açudes, os reservatórios hídricos, os rios também, né? E os topos de morro devem ter uma APP com valor variante aí de acordo com o tipo, né, do elemento lá. No caso dos reservatórios hídricos, se não me falha a memória, são 50 metros, né? Então tem que ter uma faixa de 50 metros, né, ao redor do açude que seja protegida integralmente, né? Que tem que ter vegetação ali para proteger a borda, né, do reservatório e tudo mais. Então, pelo SIG é possível delimitar essa APP, essa borda aqui de 50 metros, de modo que lá na realidade, né, se possa implementar realmente as medidas, né, de preservação dessa área, certo? Também com essa operação, né, com essa ferramenta, essa técnica de análise geoespacial, é possível perceber ao longo do tempo, né, repetindo esse procedimento com dados atualizados, né, se essa área de preservação permanente tem sido respeitada, né, ou se tem sido invadida, se tem sido praticadas outras ações lá que não a de preservação. Então, para fazer essa delimitação da APP, a gente usa uma ferramenta chamada de buffer. Tá? De buffer, né? A gente escolhe o açude, coloca aqui o raio, né? 50 metros é a borda que eu preciso. E roda aqui. Tá? Ele gerou. Se trouxer isso aqui para baixo, a gente vai ver a diferença, né, entre o açude e a borda. Então, tudo isso que está na cor roxa, que eu vou colocar agora na cor verde, né, é uma área, né, do entorno do açude que, por lei, deveria ser preservada, né? Mas na realidade, o que é que acontece lá? Vamos colocar uma imagem de satélite apenas para a gente ter uma noção, né? Para a gente dar uma olhadinha em como que está essa área lá. Vou colocar aqui uma transparência rapidinho, né? Então, ó, se a gente for olhar bem de perto, a gente vê que tem áreas que são áreas de cultivo, ó, tem até estrada, né, aqui na parede do açude, tem um pouco de vegetação também, né, em alguma parte, ó, né? Enfim, a gente consegue, por meio também da análise geoespacial, fazer essa identificação de conflitos no uso do solo, né? Enfim, e fazer a fiscalização ambiental a partir de dados remotos. Claro que é sempre preciso visitar o campo, né, para confirmar aquilo que a gente está vendo aqui no SIG, porque os dados podem estar desatualizados, né? E a realidade ela muda muito rápido, né? A dinâmica de ocupação do espaço, né? De uso do espaço, ela é bastante acentuada. Então, esse aqui é mais um exemplo, né, da aplicação de técnicas de análise geoespacial para esse tipo de dado. Agora, no caso 4, né, a gente tem o seguinte. Eu vou voltar aqui e vou ativar o caso 4. Vamos lá. Bom, eu tenho um vetor delimitando os municípios da região imediata, região geográfica imediata de Princesa Isabel, né, composta por esses 5 municípios: Juru, Tavares, Princesa, São José de Princesa e Manaíra. E eu tenho aqui uma borda mais grossa, delimitando toda a região geográfica. E aí eu tenho um raster, né? Uma imagem de satélite que foi classificada e gerou um produto de uso e cobertura do solo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse foco aqui, né? A gente tem o mesmo açude, ó, o açude de Jatobá, está aqui como reservatório hídrico, assim como o açude Macapá, né, da entrada de Princesa.
A gente tem em cinza aqui a infraestrutura urbana, então a cidade está localizada aqui nesse pedaço. Né? A gente tem muita área de formação florestal, que é esse verde mais escuro aqui. E formação savânica, que é aquela vegetação de caatinga mais arbustiva, né? Aquela vegetação mais rala, mais de menor porte, que se espalha por bastante espaço aí no município, né? A gente percebe aqui em Tavares também que tem bastante área de pastagem, né? Que é aquela área desmatada, né? Do solo exposto. Enfim, e essa técnica aqui de análise geoespacial, ela pertence ao processamento digital de imagens, né? Aqui foi feita uma classificação de imagem, de uma imagem de satélite, para identificar todos esses elementos, né, que estão ali ocupando o solo, né? Ou como está sendo usado esse solo, tá? Claro, tudo isso é possível quantificar, né? Existem técnicas para isso, a gente saber quanto de área tem de floresta, quanto de área tem de pastagem, quanto de área a cidade ocupa, né? E o quanto isso se modificou ao longo do tempo, né? Fazendo isso para imagens de diferentes anos, a gente consegue obter tudo isso. Então, é mais um exemplo da utilização da, da análise geoespacial para a gente tentar entender o que está acontecendo ali no espaço, né? Identificar problemas e também soluções, né? Um outro exemplo de imagem é essa outra aqui da hypsometria. A hypsometria nada mais é do que a altitude, né? O relevo ou a topografia da região como um todo. Se a gente observar aqui na legenda, a gente vê que esse verde azulado aqui são os pontos mais baixos, né? Mais baixos com relação ao nível do mar, né? Em torno aí de 323 metros. Já o verde mais claro, 530 metros, né? Ou seja, aqui é uma classe, né? Que vai de 323 a 530. Nessa classe laranja aqui são os valores que vão de 530 a 737. Eu estou arredondando, né? Porque tem bastante número aqui nas casas decimais. E aí vem os pontos bem altos, né? 944 metros e 1151 metros, ou seja, mais de 1000 metros aí acima do nível do mar. A partir desse produto aqui, por exemplo, a gente consegue relacioná-lo com o uso do solo e compreender, por exemplo, por que que nessa região aqui ao sul de São José de Princesa, né, a gente tem aqui mais áreas vegetadas ainda, né? Se a gente olhar na hypsometria, porque ali é uma região bastante alta, provavelmente as serras, né, ali são íngremes, né, e dificultam, por exemplo, o processo de agricultura, né, da pastagem, enfim. Aqui na região de Tavares, ó, a gente percebe que o relevo tem um valor muito homogêneo, né, um valor bem parecido ali, ó, muitos pixels aqui na classe de 737 metros, o que pode indicar que ali é uma parte mais plana, né? Isso a gente consegue confirmar gerando produto de declividade, por exemplo, também é possível fazer com SIG, e que faz parte também da análise geoespacial. E aí, quando a Terra é mais plana, é mais fácil acontecer isso aqui, ó, de fazer desmatar a área, né, para fazer pastagem, ou até para plantar também, né? E dependendo também da disponibilidade hídrica, claro, né? Que também está presente aqui em alguns pequenos corpos d'água, né? Então vejam, a gente pode tornar essas análises muito complexas, né? A gente pode ir raciocinando, identificando os diversos elementos que constituem esses espaços, né? E percebendo a relação entre eles, né? E lembrando, a gente pode usar vários tipos de dados, né? Matrizes, ou dados raster, né? Dados vetoriais, pontos, linhas e polígonos. Basta que a gente saiba fazer as perguntas certas, né? Qual é o problema que a gente tem, o que a gente quer descobrir e conhecer as ferramentas de análise geoespacial para escolher aquelas que realmente podem atender aos nossos problemas, né? Com isso, os resultados que são produzidos a partir desse sistema, né? A partir do uso do SIG, é possível, né? É mais seguro tomar as decisões que
que vão tentar resolver ou pelo menos minimizar aquele problema que foi identificado, né? E aí eu espero que vocês tenham percebido que isso serve, né? Essas aplicações servem tanto para a questão ambiental como para a questão urbana, né? Do planejamento urbano, questão social, né? Isso está ligado a diversas áreas, como a gente falou em outro momento, né? Que o SIG e o geoprocessamento são tecnologias interdisciplinares, né? Multi e, dependendo da situação, interdisciplinar. Tá? Então, essa é a demonstração dos 4 casos. Nas próximas aulas, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nessa, nas especificidades, nas ferramentas, né, para cada tipo de dado estudado.